Olá, pessoal! Aqui é a Ana Colaciopo, eu sou Health Coach e terapeuta quântica e eu atuo na busca por uma saúde multidimensional. E o que é isso? É uma saúde que contempla várias áreas, né? Várias dimensões da gente como ser humano, como ser vivendo aqui na Terra. E eu tenho um histórico aí que eu vou já te contar para que você possa me conhecer um pouquinho mais e acompanhar. Eu vou trazer muito conteúdo baseado tanto nos meus estudos como na minha própria experiência, porque, diga-se de passagem, eu sou uma super experimentadora da vida, com medos, com necessidades de mudança, com coragem, com aprendizados, né, como um ser humano mesmo aqui. E esse fica o meu convite para que você acompanhe essa jornada. Se você está nessa jornada, às vezes você também está buscando essa motivação para algumas mudanças internas ou mudanças na sua vida mesmo, né? Porque a nossa vida, na verdade, ela é uma materialização daquilo que a gente está vibrando dentro da gente. Então, inclusive o nosso corpo, a nossa saúde, o como eu me relaciono com a comida, o como eu me relaciono com os exercícios físicos, tudo isso tá num lugar mais profundo dentro da gente, e é isso que eu venho trazer como informação, como autoanálise, como aprofundamento e também como canal, né? Como canal de luz, que eu vou explicar direitinho para vocês todo esse rolê, tá bom? Então, começando. Ana Colaciopo, ser humano. Eu tenho 38 anos. Tive já o que eu digo de duas fases na minha vida. Então, eu vou contar primeiro para vocês a minha fase 1. Eu trabalhei 10 anos, 11 anos no corporativo, em áreas diversas, mas o que mais marcou foi a área de marketing. E eu tive uma jornada bem bacana, crescimento profissional, uma carreira bacana, feliz, me completava. Eu sempre fui uma funcionária que era muito braço direito, assim, né? Vestia a camisa, então sempre gostei de entregar, né, o meu servir através do meu trabalho. Isso sempre fez parte de mim. Por outro lado, nessa época eu era casada. Eu me casei com 27 anos, estava então no meu primeiro momento grande assim da vida, onde eu chegava naquela plenitude, onde todo mundo fala pra gente que a gente tem que chegar, né? Ter um bom emprego, se formar, ter um bom casamento, e aí estava direcionando pro resto da vida, né? A próxima fase ia ser ter o filho. E nesse ponto da minha vida, onde tudo parecia perfeito, em algum momento a vida com sua perfeita pontualidade me trouxe muitas mudanças, né? Então, claro que essas mudanças começaram a vibrar dentro de mim, mas eu não tinha naquele momento um autoconhecimento ou uma visão maior assim do que eu realmente estava vivendo e queria viver. Mas com certeza isso foi iniciado dentro de mim. E nesse ponto eu acabei sendo mandada embora de um emprego onde eu era super adorada e super estável, assim, as peças mudaram em um ano, tudo mudou, e aí de repente eu acabei sendo mandada embora. E na verdade, há uns meses antes eu já estava prevendo que isso acontecesse e inclusive já estava desejando que isso acontecesse, né? Assim, vamos dizer que eu inclusive co-criei isso. E foi ótimo, porque eu acabou sendo bom pra mim sair da empresa num momento onde eu já não estava mais motivada e ao mesmo tempo tive uma oportunidade de começar uma nova fase. Mas no mesmo semestre eu me separei desse primeiro marido, onde eu tinha, assim, uma história digamos, encantada, né? Na minha visão, era um conto de fadas. E eu achava que a gente viveria felizes para sempre, daquele ponto em diante. E não foi o que aconteceu. E isso, tudo que aconteceu na minha vida naquele ano, se eu não me engano foi 2015, como se a minha vida desabasse, né? Todo o meu castelinho de areia desabou. E o interessante é que eu perdi um pouco a minha identidade, né? Porque antes eu era a esposa do fulano, trabalhava não sei aonde, atuava, e de repente eu já não era mais nada.
Então, eu tive uma baixa emocional que eu tive que lidar, porque de repente eu não sabia mais quem eu era. E isso durou 8 meses, né, essa retomada, onde eu me dei um tempo pra voltar pra dentro de mim, pra cuidar de mim. Nessa época eu estava já praticando CrossFit e adorava, e assim, já estava competindo de forma amadora. Quem me conhece lá das redes sociais sabe, né, dessa minha outra fase, que foi ali onde eu fiquei conhecida no Instagram. E nesse momento foi muito bacana, porque o esporte e a alimentação saudável e esse cuidado pessoal se tornou o meu próprio medicamento. Se tornou a minha pílula, que me fez sair daquele lugar e ter vontade de acordar todos os dias. Porque, assim, pra eu ter entrado numa depressão era muito fácil, porque eu tava sem propósito, assim, né? A minha vida, ela tava toda baseada nas estruturas sociais, né? Nas estruturas que as pessoas, que a sociedade, que a família, enfim, que o mundo, desde que a gente se conhece por gente, fala pra gente que a gente tem que se basear. E foi essa primeira grande experiência que eu tive pra crescer. Oportunidade, né? Na verdade, hoje eu falo em oportunidades, né? Tudo que acontece, nada é bom nem ruim. É uma oportunidade, é um presentão. É a gente que não enxerga, porque às vezes tá meio mal embrulhado. E aí, o que aconteceu? Eu comecei essa segunda fase da minha vida, onde eu abri um negócio, de repente eu tive esse caminho de, poxa, por que eu não trabalho, não utilizo o que eu aprendi no corporativo, no marketing, e trabalho com esse esporte que eu tô tão apaixonada, que é o CrossFit, e por que eu não abro um box de CrossFit, né? Na verdade, teve outras pessoas que participaram disso, que participaram desse sonho, dessa ideia, foram sócios, foram o ex-marido, o outro ex-marido que eu vou contar agora, que também participou disso desde o comecinho. Então a gente gerou, né, fez a gestação desse novo projeto, que foi eu me tornar empreendedora, né? Então eu me tornei empreendedora, abri esse box de CrossFit na cidade de Arujá, uma cidade menor, que eu fiz todo um estudo de mercado e criei esse projeto mesmo, que foi de muito sucesso eu fiquei lá 5 anos e pouco, ele continua vivo, né? Essa semente germinou e hoje tá na mão de outras pessoas. E esse projeto nasceu. Junto com esse projeto, eu acabei me casando novamente com o atual pai do meu filho, né? Que na verdade a gente ficou junto aí por uns 4 anos, uns 3, 4 anos. E eu tive essa nova fase. Nessa nova fase, eu tive esse aprofundamento, né? Digamos, eu era empresária, então eu tinha o meu próprio negócio, eu tinha responsabilidades, tinha toda essa possibilidade de criar, né? Porque quando você é empreendedora, você tem essa possibilidade de criar e é muito gostoso poder criar. Por um outro lado, eu também era atleta e comecei a me tornar conhecida nas redes por conta disso. Comecei a divulgar, a dissipar essa vida saudável, né? Apesar de eu achar hoje que a vida de atleta não é saudável, mas isso é um papo para um outro vídeo. Porque tudo que a gente busca, assim, uma sobrecarga por o excesso, na verdade, pode ser um pouco prejudicial. Mas naquele ponto eu tava voando, felizaça, um corpo exuberante, a saúde em dia, todos os exames perfeitos, a alimentação super saudável, ao mesmo tempo tinha equilíbrio, porque como eu treinava muito, eu também podia comer outras coisas que o organismo tava ali no metabolismo nota 1000. Casei novamente, nosso casamento era feliz, tinham as nossas diferenças, mas a gente tinha alegria, ele elegeu ter um filho, tivemos esse filho, a minha gestação foi um ponto muito importante na minha vida, onde eu comecei a me preocupar com o que eu gerava dentro de mim, né? Então, esse ponto é um ponto especial pra mim, onde eu percebi que quando eu carregava um ser dentro de mim, eu tinha que cuidar de como eu tava por dentro. E aí eu comecei a perceber como eu tava por dentro. Então, até aquele ponto, eu tava muito numa atividade meio frenética de trabalho, treino, correria e tudo mais.
e eu não percebia como eu estava por dentro, né? Na verdade, eu tinha muitas emoções reprimidas, muitas emoções que eu punha debaixo do tapete, não curadas ainda dessa última fase, mas eu colocava tudo ali porque eu tinha que ralar, trabalhar e porque eu era Mulher Maravilha. E foi essa mesma imagem que eu construí de Mulher Maravilha. Então, depois que eu tive o meu filho, e eu tive que voltar pro meu negócio porque eu não tive licença maternidade, né? E quando eu voltei pro meu negócio, eu percebi a pressão que eu tinha ali de reassumir aquele posto. E não era uma pressão que os outros colocavam em mim, era que eu mesmo colocava. Então, é bem profundo isso, porque não, a gente às vezes gosta muito de terceirizar os problemas, os erros, as coisas, mas na verdade tudo tá dentro da gente. E aí, eu lembro que quando eu tava grávida, eu comecei a perceber que eu tinha muitos desequilíbrios emocionais. Então, às vezes eu ficava muito irritada, às vezes eu ficava com muita raiva, às vezes eu ficava muito down, muito, sabe, triste por causa que alguma coisa não tinha acontecido. E aí eu criava 1000 projetos pra fazer porque eu queria me sentir preenchida e feliz, e aí eu conseguia. Aí se alguma coisa bacana acontecesse comigo, eu ficava feliz. Mas se não, eu ficava irritada, triste, e não sabia o porquê, na verdade. Eu sentia um profundo vazio e não sabia o porquê. Eu tava sempre tentando colocar alguma coisa no lugar. E aí, quando eu engravidei, eu lembro que eu comecei a meditar. E aí eu meditava no quartinho do Heitor, e porque às vezes tinha um dia fico estressada, ou tinha alguma questão para resolver com algum aluno, ou com alguma coisa do trabalho. E aí eu percebia que eu ficava muito desequilibrada internamente. E aí eu falei, tipo, eu senti um vulcão mesmo, assim, de emoção. E aí eu comecei a meditar, porque eu queria baixar, sabe, eu queria deixar essa onda passar. Então eu comecei a meditar, eu punha a luzinha no banho, a luzinha azul, ligava a vela. Eu comecei a ter esse cuidado com o meu interior. E aí eu também tive o Heitor, tal, depois eu comecei continuei buscando um caminho, respostas sobre ser uma pessoa melhor, sobre ser um ser humano melhor. E eu acho que essa responsabilidade de ter um filho me ajudou muito, né? Foi o meu turning point aí, ter tido o Heitor, porque ele me trouxe essa consciência, essa vontade de melhorar. Enfim, a vida seguiu e eu acabei nessa busca encontrando um mestre, que é o meu mestre até hoje, que é o mestre Juan de la Luz, onde eu iniciei o meu processo de autoconhecimento, de evolução espiritual, seja lá o que você queira chamar. É um processo muito completo, muito profundo, que eu iniciei num retiro, né? Na verdade, iniciou-se bem antes, onde eu fiz algumas terapias de massagem, de reconexão quântica com a Cris, e ela tocava meu corpo, ela vinha trazendo informações conectadas dos seres de luz. E eu sempre fui espiritualizada, apesar de não praticar ou negligenciar um pouco isso. Mas eu sempre acreditei em energia, em espiritualidade, em outros planos. Então, para mim, isso sempre foi muito natural. E essas terapias foram abrindo meus canais. E quando eu fui nesse retiro, eu consegui ter um despertar assim, uma lanterna na luz. E eu comecei a enxergar tudo numa perspectiva diferente. Eu comecei a enxergar que tudo que eu estava criando era sempre de fora para dentro. E, eventualmente, eu não estava respeitando o meu interior, porque eu nem sabia o que estava dentro de mim. Então, eu me referenciava muito pelo externo, eu queria sempre provar alguma coisa, eu queria sempre provar o meu valor, mas eu mesma não me valorizava. Eu queria sempre alcançar um sucesso, mas porque eu tinha uma baixa estima, eu achava que eu não conseguia. Então, assim, eu tava o tempo todo provando, e eu tenho uma força, eu sou forte, eu sou constante quando eu tenho ali um motivo para ser. Então, eu entrei nesse ritmo, que foi um ritmo muito legal, porque eu construí muita coisa, né? Eu alcancei muita coisa, eu tive um filho, eu tive uma família, eu tive um negócio, eu alcancei uma vida, uma rotina saudável e equilibrada, mas eu tinha esse vazio constante que me corroía por dentro, e eu não entendia por que eventualmente eu não conseguia, né? Tipo assim, eu acho que eu tava sempre buscando viver o que
o que todo mundo falava que tinha que ser vivido, mas isso era sempre muito incongruente com o que, tipo, eu de verdade queria estar vivendo. E eu nem sabia o que eu queria estar vivendo. Então eu comecei, e faz 3 anos e meio, 4 anos que eu estou nesse processo. E dentro disso veio uma desconstrução de tudo que eu havia construído até então. Então, em alguns aspectos eu desconstruí a minha própria imagem. Só que quando eu desconstruí a minha própria imagem, eu percebi desconexões com pessoas que estavam ao meu redor, com pessoas que faziam parte da minha vida, com pessoas com quem eu compartilhava a vida, com pessoas com quem eu compartilhava o meu servir. Então, eu acabei nesse momento elegendo, né, vender o meu negócio, me separar do meu ex-marido, do meu marido atual, do meu segundo marido, e falar, não, eu preciso dar uma pausa, eu preciso fechar um pouco essa ordem para realizar, para fazer, para alcançar, para conseguir, para experienciar, e eu preciso voltar um pouco internamente e entender por que eu tô às vezes repetindo certos padrões, né? Por exemplo, eu me casei 2 vezes. Não que seja certo ou errado, que você precise ter um princípio enquentado pro resto da vida, mas parar pra analisar, deixa eu dar uma olhada, que padrão que eu tô repetindo, o que eu preciso curar. E tudo isso eu faço nesse meu processo, né? Eu realizo minhas terapias, eu me cuido, eu me curo. E dentro disso, nessa venda da minha empresa, eu já tinha começado a fazer um curso de Health Coach e já tinha me certificado como canal de luz. E isso faz parte da minha transição, que é o que eu venho apresentar para vocês agora. No processo quântico do Mestre Juan, eu, além de cuidar de mim, eu também me disponho como um canal de luz, onde através de mim chegam informações dos seres de luz das pessoas, e eu canalizei essa terapia que se chama terapia quântica de conexão corpo e essência. Dentro dessa terapia, eu sou canal para quem queira esse realinhamento, essa reconexão entre o corpo e a essência dela. Porque muitas vezes a gente está materializando algo que está totalmente desconectado do que é a nossa essência. Então, eu, naquele ponto, estava desconectada da minha essência. Então, foi preciso essa reconexão, esse relembrar, esse choque que se dá, né? Porque a gente é energia, então realmente é um choque que se dá. Só que no meio disso a gente percebe que há uma interferência, que são a nossa mente, nossos pensamentos, nossas emoções, aquilo que a gente acredita que a gente é, né? A identificação com a imagem. Então é esse o caminho que eu percorri e que através da minha experiência e através do meu servir como canal de luz, eu venho oferecer aqui para as pessoas. E nesta transição, né, neste assumir essa nova versão de mim mesma, eu optei por estudar específico, algo que pudesse me ajudar a criar um atendimento onde eu pudesse entregar realmente essa mão para a transformação, para a sua transformação. Então, eu me formei em Integrative Nutrition Health Coach, numa instituição americana chamada IIN, que é Institute for Integrative Nutrition, onde a gente engloba a nutrição integrativa do corpo, mente e alma, né? Então a gente fala de nutrição integrativa, não é só o que você come no prato, é o que você se alimenta da vida, né? Das relações, da carreira, financeiramente, dos seus momentos de lazer, da sua espiritualidade, da sua forma de cozinhar, da sua forma de lidar com as coisas. Então, é tão profundo que a parte da nutrição realmente é uma parte, entende? Então, tem todo um outro rolê aí que a gente vai juntos aprofundar. E como eu tenho esse viés dessa terapia quântica, eu decidi fazer isso de forma conectada. Então, o coaching que eu faço, né, hoje em dia eu sou health coaching, o meu atendimento, ele tem 1h30, né, o meu atendimento completo, ele leva 1h30, onde a gente inicia com a terapia quântica, para que a gente possa elevar a frequência, sair um pouco da frequência mental, abrir os canais e trazer informações do corpo, da vibração do teu corpo, do teu campo, das tuas emoções, das tuas memórias. E depois a gente vai para a segunda parte, que é trazer isso para o plano
da materialidade, das ideias, do coaching, da mente, e falar, ok, e o que eu faço com tudo isso? E como eu saio daqui, e como eu começo, e quais são as ações que eu posso tomar, mas tudo isso não de uma forma cobrando, ao contrário, eu só vou facilitar o que já tá dentro de você. Então eu vou atuar como um canal. Então esse é o meu convite para você seguir o canal. Tudo isso que eu falei aqui de uma forma meio pincelada vai estar muito bem explicado em outros vídeos, então acompanhe o canal, siga. E foi um prazer poder compartilhar um pedacinho da minha história e vamos ter muito conteúdo aqui. Eu prometo trazer muita coisa, não só de informações, mas muita coisa canalizada também através do meu processo. E é isso. Muito obrigada. Bora, vamos juntos, juntas.